Bom dia a todos, me chamo João Percival, vou apresentar aqui o projeto intitulado Hacking para DJs, explorando a possibilidade de customização de hardware. Bom, então aí tem um texto motivador, né? Atualmente a discotecagem usa principalmente controladoras que são hardwares específicos de manipulação de áudio e vídeo com a ajuda de um computador e software. Isso aí é o Souza 2023, né? Então isso, pessoal, é uma tendência hoje no mercado, né? Pessoas que trabalham com discotecagem, né, eventos, e utilizam equipamentos chamados controladoras, que nada mais é do que um instrumento ao qual ele tem conectividade com o computador e não mais ele fica dependente de mídias tradicionais como CDs, DVDs, pendrives, né? Então todo o gerenciamento do aparelho fica a cargo do notebook, né? Aí continua, no entanto, equipamentos clássicos ainda são encontrados em casas noturnas, então é possível identificar esses aparelhos que a gente vai ver ao longo do nosso trabalho, né? De acordo com o Passoni, né, 2024, esses em sua maioria não possuem conectividade. Então existe diversos equipamentos hoje que não têm conectividade com o computador. Existem estratégias para que haja essa conectividade, né? O que é exatamente esse DVS que é citado aí. Para modernizar equipamentos antigos, foram desenvolvidas placas eletrônicas customizadas que oferecem uma adaptação de baixo custo. Isso é uma alternativa mais acessível ao Digital Vinyl System, né, o DVS. Né? Então, essa tecnologia surgiu como uma solução para que equipamentos mais antigos, como toca-discos, CDJs. CDJs é Compact Disc Jockey, né? Ou seja, aparelhos que se trabalham com CDs, né? Compacta disco, né? Então surgiu o DVS, a gente vai ver no videozinho como é que ele funciona, tá? Bom, então qual é o objetivo geral desse trabalho, né? Conhecer o processo de fabricação do circuito impresso, né? E entender as dificuldades associadas na sua construção, né? Então o projeto ele vai trazer esse objetivo com base na análise do nosso aparelho foco de pesquisa, que é o CDJ-100, como diz o objetivo específico, né? Engenharia reversa em circuitos e equipamentos físicos, no caso CDJ-100, né, analisando manuais de serviço, execução de simulações nas nuvens para ajudar na programação, desenvolvimento de placas artesanais, ou seja, é necessário que haja o desenvolvimento de placas artesanais antes de se fazer a placa final do circuito, né? Criação do protótipo inicial para o CDJ-100, né? E depois, né, que é a etapa final, que é adaptar os circuitos impressos com qualidade industrial, que no caso já vai ter uma construção mais industrial aí, né? E nesse CDJ, então, oferecendo suporte plug and play, ou seja, basta conectar o aparelho já atualizado no computador que ele já é automaticamente reconhecido, tá? Bom, e como metodologia, né? Obviamente vamos ter que analisar o manual de serviço do aparelho. O manual de serviço mostra toda a parte eletrônica do equipamento, como é que funciona, todos os pormenores do funcionamento, e a partir daí a gente consegue criar um circuito, né? E foi utilizado ferramentas baseadas em nuvem, né? O EasyEDA é uma ferramenta no desenvolvimento do circuito em si, tá? E o JLC PCB ele está vinculado na fabricação. Então a gente primeiro desenvolve a ferramenta, desenvolve o circuito, gera um formato 3D, verifica como ele vai ficar, e depois a gente envia o circuito em si para o processo de fabricação, tá bom? Então ele já sai com uma cara industrial, esse nosso circuito. Bom, o foco do projeto é o desenvolvimento e produção de placas eletrônicas customizadas. Então tá aí, ó, a figura 1A mostra aí, ó, o circuito em si, que ele já foi confeccionado, já foi testado, e a figura
1B aí, pessoal, mostra o CDJ em si, né, já com o circuito instalado, né? Obviamente só está a carenagem de cima do CDJ 100S, que é esse que é mostrado na imagem, com o seu circuito. E aqui a gente vê, né, o esquema, o circuito, né, na fase de desenvolvimento, né? Mostra a parte superior e a parte inferior do circuito, né, como é que ele está disposto, né? E lembrando, né, a placa ela oferece conectividade plug and play, ou seja, não é necessário instalação de nenhum software adicional para que ele seja reconhecido no notebook, no computador, tá? Aí a pessoa, depois que tiver feita a atualização, vai poder se utilizar do software que mais lhe convier, né? Pode ser um software livre, pode ser um software proprietário, para fazer esse controle musical no seu CDJ 100S, que é a proposta do trabalho, né? Aí, continuando, ainda falando sobre alguns aspectos tecnológicos, né? O projeto de modernização do CDJ 100S utiliza microcontroladores Atmega 8 e Atmega 238, tá? Para gerenciar as funções do equipamento, desde o controle de botões até a integração de displays com programação em C++, né? Utilizando a plataforma ou a IDE Arduino, tá? Então o Atmega 8 basicamente ele cria, né? São dois microcontroladores, o Atmega 8 e 328. O Atmega 8 cria uma interface que faz essa comunicação entre o aparelho e o computador, e o Atmega 328 recebe todas as funcionalidades do aparelho, convertendo eles em sinais em protocolo MIDI, e vai ser reconhecido pelo computador. Ali, a arquitetura modular substitui a placa-mãe original, operando em menor tensão, ou seja, a placa-mãe original trabalha numa tensão mais alta, obviamente, né? E essa placa customizada vai trabalhar numa corrente de 5 volts, que é o padrão da conectividade USB. Lembrando que o aparelho ele vai, no final do processo, ficar apenas com uma porta USB, não tendo mais aquela saída de energia e portas RCA de som, né? Apenas uma porta USB na traseira do equipamento, tá? O Exaído foi escolhido para desenvolver esse circuito devido à sua interface intuitiva e ampla biblioteca de componentes, né? Que é a vantagem de se utilizar o EasyEDA hoje, porque ele sempre está em processo de atualização, contendo bastante bibliotecas de componentes, né? Sabemos que no mercado cada dia mais surgem componentes inovadores, então o EasyEDA se preocupa com isso, né? Nesse tipo de projeto, ou seja, se for necessário fazer algum tipo de atualização, o EasyEDA vai estar amparado aí, né, nesse processo. E o JLC-PCB é selecionado para oferecer a fabricação rápida, né? Fabricação rápida porque a partir do momento que é enviado para a indústria fazer essa fabricação, em no máximo 4 dias esse produto já está no Brasil, tá? A fabricação essa indústria é chinesa, né? Então ela foi escolhida, né, justamente por ser mais barato o processo de fabricação com relação a uma indústria brasileira, por exemplo, tá? Então em 4 dias esse produto já está disponível no Brasil, né? Após a atualização, o CDJ 100S com a placa MIDI, o desempenho se destaca com relação aos produtos similares, né? Ou seja, o desempenho ele continua semelhante, até mesmo se destacando com produtos similares, né? Porque ele oferece basicamente a mesma coisa no baixo custo, tá? O projeto garantiu a qualidade industrial do design do circuito eletrônico. A pesquisa inclui análise detalhada do CDJ com estudos de esquemas originais, como já foi dito, né? Que proporcionou aí esse circuito final. A fase de design considerou a compatibilidade estrutural, ou seja, foi levado em consideração a estrutura original do CDJ para que a placa se encaixasse perfeitamente no aparelho, tá bom? Bom, essas são as nossas referências. Eu vou mostrar agora a questão do nosso vídeo, tá? Vamos mostrar, vídeos são em 3 etapas, são 4 etapas, né? Primeiro, mostra um trecho do vídeo funcionando em DVS, o CDJ original funcionando em DVS, né? Que é uma proposta de algumas fabricantes aí mundiais aí. O CDJ funcionando na sua originalidade, que é o modo CD. Depois, um terceiro trecho mostra o CDJ funcionando já com o circuito atualizado, né, em modo MIDI.
E a quarta etapa é uma pequena apresentação das suas funcionalidades, tá bom? Então você percebe que esse equipamento aqui, ó, ele é o DVS, tá? Ou seja, o CDJ, ele precisa estar totalmente original, com CD aqui, para que o sinal do CD seja convertido, né, nesse equipamento aqui, né, que é uma interface de áudio, e ele consiga fazer a conectividade com o computador. Mas, obviamente, que essa interface não é uma coisa barata hoje em dia, dando o custo dela em torno aí de aproximadamente 3 a 4 mil reais para que se utilize essa tecnologia. Bom, e aqui mostra o CDJ se utilizando um CD tradicional, que é a mídia no qual ele foi feito originalmente, né? Lá na década de 90. A fabricação desse equipamento, pessoal, foi até 2010, 2008 aproximadamente. A partir daí já não foi fabricado mais esse tipo de equipamento, porém se tem muito, né, uso dele ainda no Brasil e no mundo também. Então, modo CD. Bom, aí aqui moda ele funcionando no modo MIDI, já atualizado, tá? Então perceba que aqui ele já está customizado. Aqui é um recorte do software, né, no caso o Traktor, que mostra, né, todo o funcionamento, a questão de lançamento de efeitos e tudo mais. Então o software ele consegue, o CDJ atualizado ele consegue fazer tudo que as outras versões fazem e ainda melhor, né, porque ele fica um CDJ mais funcional, digamos assim, né? Todas as funções dele podem ser utilizadas nesse caso, né? No modo MIDI. E aqui o pitch. Aí aqui, pessoal, um videozinho que uma pessoa, né, um colega nosso, faz a apresentação do software. Ele mostra algumas funcionalidades apenas, né? Vamos observar aí. O pitch lá no software, acompanhando. Aqui você coloca os efeitos, o efeito que você quiser. Aqui eu botei o eco. Aqui eu botei o stop de toca-disco. Aí você bota o que você quiser. Bom, então vocês perceberam aí que o projeto ele já foi, né, já foi concluído, já existe a placa física dele, né? Obviamente que ele já vem passando por diversas melhorias e atualizações, né, que é o que se espera de um circuito eletrônico hoje, né? A gente faz o planejamento, faz a construção e assim que vai surgindo novas possibilidades de atualização, a gente vai melhorando e fazendo novas construções. No caso, o vídeo mostrou essa versão específica do circuito, destinado aí à customização desse aparelho em particular, tá? Então essa foi a nossa apresentação, né? Hacking para DJs, explorando possibilidades de customização de hardware.